Deus abençoe os irmãos. Estamos começando hoje mais uma live em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir um pouquinho de licença aos irmãos, só para ver aqui no celular. Hoje é dia 19, irmãos? 3 de maio. Quanto? 3 de maio? Ah, é. Fica anotado aqui. Dia 3 de 5. Não fala da igreja, irmão. Deus abençoe os irmãos. Estamos iniciando aqui hoje mais uma pequena live culto da outra porção agora, para que possa ajudar os irmãos e também a nós mesmos a adorar o nosso Deus Todo-Poderoso nesta hora em que estamos vivendo na outra porção agora. Vamos adorar o Senhor com um hino. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue derreteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar ao tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Deus abençoe os irmãos. Vamos adorar
ao Senhor com nossas ofertas, irmãos. Quem deseja adorar ao Senhor com as ofertas, pode vir. E agora de pé vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nesta hora estamos iniciando mais uma live culto aqui da outra porção agora, neste chamado que tu tens me feito agora desde novembro de 2023, onde eu estou respondendo ele. E este meu chamado que foi feito ali pelo ano de 94, 95, que aonde, Senhor, tu tens me ajudado até agora, Senhor, a ir em frente com esta outra porção agora, continuando o Apocalipse 10, do 8 ao 11, aqui, que começou pela pessoa estranha a partir do ano 2000. E nós estamos aqui rendidos a Ti para pedir a Tua misericórdia sobre nós e agradecer, porque Tu tens tido misericórdia de nós todos os dias de nossa vida. Então nós temos mais que agradecer a Ti pelas coisas que Tu tens nos dado, as que Tu tens também nos provado, e mesmo assim nós agradecemos a Ti em todas as coisas. Obrigado, Pai Celestial. Conduza esta live segundo a Tua graça conceder e a Tua misericórdia, para o nosso bem e de todos aqueles que estiverem ali ouvindo esta live. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Os irmãos podem se sentar e vamos continuar aqui, irmãos. Hoje eu vou falar um assunto breve com os irmãos aqui sobre era tarde demais. Vamos falar sobre era tarde demais. Então, irmãos, sabemos que estamos vivendo em uma era que é a era de Laodiceia. Mas sabemos também que a era de Laodiceia, ela terminou quando o profeta terminou. Hoje nós vivemos na sombra de Laodiceia e na era da esposa que veio ali, trazida a mensagem da explicação pela pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi a pessoa estranha do nosso dia em que vivemos. Então nós estamos vivendo aqui pela pessoa estranha, as coisas que ele pregou, e também vivendo pelas coisas que o irmão Branham tem trazido para nós nas revelações que ele trouxe para nós. Eu vou pedir uma ajudinha para o irmão Luiz Fontaniva, se ele pode abrir a porta ali para minha gatinha, que ela quer sair. E só não deixa a cadelinha entrar, irmão. Ela sai e deixa uma festinha para ela voltar, tá? Se a cadelinha vir, daí você tira a cadelinha, tá? Tem que deixar aberto. Muito obrigado. E continuando então, irmãos, aqui, que nós estamos aqui na chácara do irmão Luiz, e aqui tem uns bichinhos por aqui, a gente está tudo envolvido nessas coisas, irmãos. Então, quero ler para os irmãos aqui sobre... Vamos ler aqui na Bíblia, onde fala em Mateus 25, do versículo 1 até o 13, que é onde fala da parábola das 10 virgens. Então, era tarde demais, é o nome da minha pregação de hoje. E aqui o Senhor Jesus Cristo, então, está para trazer uma palavra aos discípulos. E ele começa a falar sobre as 10 virgens, né? E diz o seguinte a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite enviou-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Irmão Luiz, por favor, se você puder atender a Zoe ali.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, temos visto aqui nessa parábola vários pontos específicos. Vejam. Então, disseram assim: 5 delas, as que eram prudentes, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram as suas vasilhas, em suas vasilhas, com as lâmpadas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas aquelas virgens levantaram-se e prepararam as suas lâmpadas. Mas depois do que elas prepararam as suas lâmpadas? Aqui no versículo anterior diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Este clamor nada mais é, nada menos é do que a própria mensagem de William Marion Branham, o profeta da era e do século XX, da era de Laodiceia, William Marion Branham, que foi enviado para restaurar a palavra da Bíblia e também enviado para revelar os mistérios dos trovões que haviam sido ali escritos na palavra em Apocalipse 10, aonde João tinha ouvido aquelas vozes nos trovões e Deus disse para ele não escrever aquilo que ele ouviu, Ficou em segredo. Mas no tempo do irmão Branham, isto foi revelado. Então este foi o clamor. Começou o clamor com o irmão Branham, aquele clamor, aquela trombeta que tocou. E o mundo, no tempo do irmão Branham, estava ouvindo e ele pregando ali contra ao sistema denominacional que o mundo havia tido naqueles dias. Então vejam, irmãos, que nem todos os pastores que são escolhidos para pregar o Evangelho, na verdade são escolhidos para pregar. Porque a mensagem ela sempre foi de um único homem em cada era. Então os pastores verdadeiros, eles têm que estar sempre abaixo daquele único homem de cada era. E este ministério que existe em cada etapa, ou pode-se dizer em cada era, que houve as 7 eras da igreja, tem o seu quíntuplo do dia. Este quíntuplo formado por pastores, doutores, evangelistas, pessoas que conhecem a mensagem e que pregam a mesma coisa que aquele homem que Deus levanta naquele dia fala e prega ao povo. Ele é o atalaia da hora. Irmão Branham foi o último atalaia da hora em seu dia, a era de Laodiceia. Ele, sendo aquele atalaia, ele teve seu quíntuplo. Ao ser retirado, ele cumpriu a sua missão daquele dia. E então aquele quíntuplo espalhou-se. Novamente veio então um cumprimento de profecia, onde irmão Branham tinha dito que haveria uma pessoa estranha que ia levantar.
esta pessoa estranha já levantou e também já tocou a sua trombeta ali em meados do ano 2000 para cá. Ele havia sido levantado. Foi o tempo da explicação da mensagem de irmão Branham, o tempo em que abriria o entendimento das pessoas sobre a mensagem do mensageiro da era de Laodiceia, irmão William Marion Branham. Então vejam, ali, pastor Osmar Rodrigues Costa levantou e explicou do ano 2000 para cá. Então vejam, e hoje nós estamos falando que era tarde demais. Vejam, por que era tarde demais? Porque aqui na parábola das 10 virgens, aqui diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que não levavam azeite consigo? Porque o azeite era a revelação da palavra. E elas não deram atenção à revelação da palavra da hora que estava sendo tocada pelo irmão William Marion Branham, o mensageiro da era de Laodiceia e o último mensageiro das igrejas. Então vejam, irmãos, era tarde demais já para as loucas, mas havia um tempo do ano 2000 para cá delas se converterem ainda, porque era o tempo da explicação, o tempo de abrir o entendimento das pessoas sobre a mensagem de irmão Branham. Por isso, a pessoa estranha, ele cumpriu também o profetizes outra vez do Apocalipse 10, do 8 ao 11. Então ele profetizou novamente, ou seja, não que ele profetizou, mas em cima do que irmão Branham pregou, ele então pregou novamente a mensagem e explicou para abrir o entendimento daqueles poucos que já tinham crido nele e também abrir o entendimento do mundo, aonde a mensagem do pastor Osmar foi pregada na internet. E quem deu ouvidos, entendeu, creu e hoje está aguardando a salvação em Cristo. Mas pastor Osmar foi tirado e havia ali o cumprimento da outra porção agora, que é o parágrafo 44 daquela mensagem Espírito da Verdade. Vejam, veio então o tempo da restauração, da revelação, irmão Branham, a explicação com o pastor Osmar e o tempo agora então em que estamos na arca da palavra, que é a palavra revelada que aprendemos e entendemos a explicação com o pastor Osmar. Então nós estamos ali agora aguardando o arrebatamento, porém aguardando com aquele que prega a outra porção agora, para que a noiva possa vir para o ajuntamento da palavra, do corpo, palavra, irmãos da igreja, palavra revelada dentro de si mesmos, que se ajuntam em uma só crença, em uma só fé, para que nós então tenhamos esta fé dentro de nós e possamos então ter o nosso corpo transformado e ali juntamente com os irmãos que ressuscitarão em um breve momento, num abrir e fechar de olhos, e subiremos ao Senhor. Mas para os denominacionais que não creem na mensagem de um homem só e não entendem que a mensagem sempre foi pregada em todas as eras por um homem só, ali para eles era tarde demais. Já foi tarde demais. Irmãos, a trombeta já soou com o irmão Branham, já soou com o pastor Osmar e está ainda ressoando com a outra porção agora, e já é tarde demais. Já é tarde demais, porque as pessoas continuam não dando ouvidos à última misericórdia de Deus que Deus quer estender para vocês, para dizer para vocês: creiam nesta palavra, porque após isto virá o anticristo e a perseguição de todos aqueles evangélicos que dizem ser de Cristo, mas perderam a revelação da mensagem, que dizem que vão ao arrebatamento,
mas não tem como ir ao arrebatamento, porque para ir ao arrebatamento precisam ser preparados, e eles perderam a preparação. Então elas chegaram, e agora é o tempo em que elas vão ter que chegar e cumprir o que diz aqui nesta parábola. E diz assim: mas as prudentes responderam para elas: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós, porque elas tinham pedido. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. E elas foram procurar este azeite. E as prudentes responderam: agora é tarde. É tarde demais. Então elas foram comprar, e enquanto elas foram tentar comprar, não acharam e voltaram. E nessa volta, então a porta já estava fechada. E as prudentes, então, entraram com o seu noivo que a veio buscar, o seu esposo. Porque agora nós já estamos casados com a palavra de Deus. Então é tarde demais. É tarde demais. E era tarde demais. Vamos ler aqui, irmãos, na mensagem do irmão William Marion Branham, alguns parágrafos para ver o que o irmão Branham diz para nós sobre isto. Eu vou ver aqui, irmãos, na pregação do irmão Branham, que diz: estou à porta e bato. Foi pregada em 8 de dezembro de 1957. E eu vou ler aqui para os irmãos o que o irmão Branham fala para nós no parágrafo 95 até o parágrafo 104, que diz o seguinte: vejam, eu mesmo escrevi isso, pulei da cama onde estava sentado certa manhã, bem cedo, e ouvi entrar no quarto, e anotei exatamente o que ele disse, enquanto ele me falava ali. E ali muitas e muitas vezes, eu nunca notei. Aqui o irmão Branham está falando do anjo do Senhor que vinha e falava com ele. E ontem à noite, quando liguei para os rapazes, ali está, bem na folha em branco da minha Bíblia, onde muitas pessoas a leram. Dizia: chegaram pessoas seminuas, preguei para elas, e estavam se regozijando. Então uma luz brilhou depois e mostrou os brancos e os negros juntos na África. Não vi isso olhando direto para ela com nossos olhos abertos. Deus abre meus olhos para que eu consiga ver. Permita-me olhar além da cortina do tempo, Senhor. Deixa-me ver, Senhor, o que está à minha volta. Deixa-me ver o que está para acontecer. Quando penso nos seres humanos cegos nessa terra que vêm e todavia não conseguem entender, vem Deus entrar na reunião e realizar as mesmas coisas quando esteve aqui na terra. Vem Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, realizar e agir e fazer justo como fez quando esteve aqui na terra, e mesmo assim não entende.